Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Soul. Aqui a gente sempre vai conversar com pessoas normais que decidiram dedicar sua vida em prol da vida dos outros. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui do meu lado, que eu já acompanho há um tempinho, mas antes de apresentar ela, queria falar pra vocês sobre o Soul Médico, né? Nós somos um ecossistema completo para ajudar profissionais da saúde e médicos a terem resultado por meio do digital, por meio de estratégia, por meio de produção, gravação, edição de todo o material, por meio de tráfego pago, automações, tudo que um médico precisa para conseguir usar as redes sociais, usar o digital para ter mais paciente, para ter uma agenda mais cheia e parar de depender muitas vezes do plano de saúde, parar de depender de indicação. O nosso objetivo é esse. Não é só sobre postar, fazer quantidade de postagem. Muito mais importante que isso é a estratégia por trás, e é isso que a gente quer ofertar para vocês. Estratégia com resultado. Se isso faz sentido para vocês, o QR Code está aqui em cima. O primeiro link na descrição, tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar. Hoje eu tô com uma moça muito especial aqui do meu lado, Juliana Alfaia, é assim que se fala? É, Alfaia. É exótico desse jeito. Já são 13 anos de experiência aí no mercado, especialista em cirurgia vascular e angiologista. Isso. Ela é capitã do exército, depois a gente vai falar sobre isso também. Verdade. E tem o foco principal em varizes e toda a parte vascular. Ela já foi triatleta e hoje faz kite e é a mais nova noiva da cidade, que é uma das coisas mais importantes. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada. E antes de você se apresentar, já queria emendar com a pergunta. Eu quero que você se apresente e responda essa pergunta, tá? Diga. Por que a medicina? É uma história peculiar. Na verdade, não era medicina a minha primeira escolha. Não era. Nunca foi. Não sou filha de médico. Geralmente, quem vai fazer medicina é filho de médico, tem parente médico, essas coisas. Nada. Eu não tinha parente médico, não sou filha de médico. A minha mãe queria um filho médico. E aí, só que, assim, a casa sempre tem uma ovelha negra, né? Eu era ovelha negra. O meu irmão era quem os meus pais depositavam todas as fichas, né? Mas ele não quis nada com a medicina. Ele não tinha aptidão, não gostava de sangue, optou pela área jurídica e aí alguém tinha que ser. Rolou aquela pressão. Eu, na verdade, eu queria fazer relações internacionais. Porque eu sempre gostei de economia, de política, de história mundial, enfim. E aí eu fui passar um tempo, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos quando eu tinha 16 anos. E aí adorei, assim, porque a escola americana ela tem um formato diferente, né? E eu adorei, queria fazer relações internacionais, estava tudo certo, mas na minha cidade não tinha essa faculdade. Aliás, só tinham 2 universidades no Brasil que tinham, que era a de Brasília e a do Rio de Janeiro, né? Enfim, minha mãe sabia o filho que tinha dentro de casa. E ela falou, não, minha filha, olha, você se vire aí, arranje outro curso, mas esse aqui você não vai fazer não, porque eu não vou te mandar pra fora, né? E aí, enfim, assim, eu nunca fui uma aluna ruim, sempre fui uma aluna responsável, né? Não era o primeiro da turma, também não era o último, era ali aquela meiotinha, né? Aquele pessoal ali da meiota que curte, mas também dá o gás, né? E eu ia bem nas provas e tudo mais, e eu tinha um grande amigo, quando eu era adolescente, que a gente dava junto o vestibular. E aí ele queria fazer engenharia, eu não sabia o que ia fazer da minha vida, ele falou assim, por que tu não faz medicina? Tu tem notas boas aí e tal. E aí eu falei, rapaz, acho que eu vou tentar. Só que eu tinha um plano, assim, meio diabólico, né? Meu plano diabólico era, tipo, fazer o vestibular de medicina, mostrar pra minha mãe que não ia rolar, né? Porque eu não tinha aptidão pra aquilo. E aí ela vê que realmente tinha que deixar eu seguir o meu caminho pra eu lá dar o gás no que eu queria fazer, que era relações internacionais. E aí o tiro saiu pela culatra. Porque eu fiz o vestibular pra MED e passei. E passei na primeira turma, numa federal. Aí como você diz pro seu pai e sua mãe que você não vai fazer? Você não diz, né? Tu fez sem querer o que muita gente se mata durante toda a vida pra conseguir fazer. Mas foi exatamente por isso. Eu acho que é porque eu não fui com a pressão de passar que o negócio deu certo. Porque muita gente acaba bombando no vestibular, não porque não é bom, e sim porque não tá assim, psicologicamente preparado pra poder passar por aquilo. Pois eu tenho uma pergunta pra te fazer. Essa pergunta tá lá no final, mas como tu tocou nesse tema psicológico, eu queria te fazer essa pergunta. Tu é especialista em varizes, toda essa parte vascular, né? É uma coisa que tu bate muito forte, que esse tema é muito importante porque mexe com o psicológico das mulheres muitas vezes. Sim. E sem falar dessa parte do psicológico, mas já falando, o psicológico, ele primeiro fala o que é a varize e depois me diz se há questões psicológicas como estresse, ansiedade, podem gerar varize também, ou se não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem a ver sim. Hoje em dia tudo tem a ver, né? Então, assim, as varizes são veias dilatadas na perna, né? Geralmente na perna, porque a gente bota todo o peso do corpo nas pernas, né? E a gente sabe que tem a ver com genética. Genética é importante, mas estilo de vida também. Isso aí tem tudo a ver, né? Então, assim, a forma como você leva a sua vida determina em que situação de doença vai se colocar.
Eu gosto de falar isso para meus pacientes, que assim, quando eles chegam com problemas lá, principalmente os pacientes arteriais, né? Por exemplo, ontem eu estava operando 2 pacientes arteriais, eu ainda opero bastante cirurgia arterial, né? Mas não é meu foco, mas eu ainda opero bastante. E aí, a maioria são diabéticos, hipertensos, fumantes, né? E quando eu vou conversar com as famílias, eu sou muito franca, né? Porque eu acho que você tem que ser muito franco para você dividir a responsabilidade do tratamento com a pessoa, com o paciente, com a família. Porque, assim, a história do óbvio, a gente estava conversando aqui sobre a história do óbvio que precisa ser dito. Então, assim, a gente dizer para o paciente que ele também se botou na situação de doença faz parte. É importante. Porque, assim, quando você não sente nada, e é o caso do paciente diabético, ele não sente nada. Ele só sente quando ele já tem a complicação, né? E aí você começa lá, tem entupimento de artéria, infarto, AVC, embolia, um monte de coisa. E aí ele fala assim, ai meu Deus, por que aconteceu isso? Porque você se botou na situação de doença. Muitas vezes ele quer transferir o motivo, né, a razão inicial da doença pro médico, né? Ah, o que eu faço? Se der errado o tratamento, a culpa é do médico. Não, a culpa é tua. Se for uma doença adquirida, obviamente. Se for doença genética, aí a culpa não é dele. Exato. Mas tu falou dessa questão genética. A varíze, ela é genética? Ela tem fundo genético, ela tem história familiar. Existe uma estatística de até 60% de casos de prevalência em pacientes que têm história de pai e mãe. Tá? De pelo menos ou pai ou mãe. Você tem chance de 60% de apresentar insuficiência venosa, que é a doença das varizes. Tá? E quando você tem os dois com varizes, essa incidência chega até 90%. Então é bastante coisa, é uma doença endêmica. Né? Eu aprendi quando eu estava residente de cirurgia vascular, eu aprendi isso com a minha chefia da residência, que assim, tudo que é muito prevalente, tudo que é endêmico, ela é um problema de saúde pública. E as varizes são um problema de saúde pública. Mas a varize ela é considerada uma doença? A varize é uma doença ou é uma condição? Ou ela é uma doença? Ela é... O que acontece? Existe uma classificação das varizes chamada CEAP. Tá? Ela foi concebida em 1994. E ela foi reclassificada em 2020 agora, muito recente. Tá? E aí ela tem uma parte do CEAP que classifica justamente isso. Os estágios em que se encontra, que é o C, que é a classificação. Então, ele vai do estágio desde o 1, que é aquele paciente que tem aquelas varizes bem fininhas, aqueles risquinhos na perna, mas não sente nada, que é meramente estético, entre aspas, tá? Até o paciente do estágio 6, que é o paciente já que tem ferida. Entendeu? Porque aí a gente chama do estágio 3 ao 6 doença venosa crônica, tá? É uma doença. Porque o paciente já tem inchaço na perna, ele já tem alterações de pigmentação da pele e textura e já tem ferida. Desse 3 a 6, que já é considerado doença, normalmente são fatores genéticos ou adquiridos? Então, é uma mistura dos dois. Mistura também, tem, né? A genética, tem paciente que não tem genética, viu? Eu já atendi paciente. Então aproveita, quais são os principais fatores que podem gerar varize nas pessoas? Sedentarismo, obesidade, qualquer... Você fazer uso de substâncias que levem à inflamação dos vasos, como tabagismo, etilismo, fato de ficar muito tempo sentado ou em pé. E aí que entra a história da pandemia, que hoje em dia tá todo mundo naquele frenesi do home office. Ah, home office, não sei o quê. É bacana? É. Tá? Eu tenho alguns pontos assim a colocar sobre isso. Eu acho bacana para quem trabalha em grandes cidades. Né? A gente sabe, por exemplo, eu já morei em grandes cidades. Antes de eu vir para cá, eu já morei em Rio e São Paulo. Então lá, para você chegar num determinado local, demora muito tempo mesmo. Você passa horas até no trânsito. Então, para essas grandes cidades, o home office é uma ótima alternativa. Porque, tu vai deixar de pegar um transporte que você vai levar 4 horas para chegar no teu emprego. Então, são 4 horas que você poderia estar produzindo em casa. Então, eu concordo que é uma boa alternativa. Porém, o home office, ele tem hora para começar, não tem hora para terminar. Porque tu não tem aquele expediente. Tu vai fazendo tudo picotado em casa. Então, assim, tu começa a trabalhar aqui, aí tu para e vai tomar um café. Aí tu começa de novo, aí tu para e vai fazer o almoço. Mas isso não é uma coisa boa, não? Tipo assim, tirando a parte psicológica e da quantidade de horas de trabalho. Mas durante o home office, a pessoa passar muito tempo sentado, não é interessante ela levantar, caminhar? Isso melhora a circulação? Com certeza, melhora a circulação. Mas sabe qual é o problema? Assim, você resolve um problema seu, físico, e traz um problema mental. Porque você não tem fim. A sua jornada de trabalho não tem fim. E o corpo ele precisa de rotina. Se você não tiver uma rotina, ele é uma fábrica perfeita, ele é um perfeito reloginho. Então você tem que ter a hora de acordar, a hora de comer, a hora de tomar banho, a hora de trabalhar, a hora de tomar decisões importantes, que é de manhã.
Isso é comprovado cientificamente também, tá? Porque tem uma série de hormônios que são liberados em neurotransmissores em determinados horários que fazem você dar aquele continue na vida. Tipo assim, ó, eu acordo 6 horas, 9 horas da manhã é meu pico de produção de cortisol, então de 9 às 11 é o horário que eu tenho melhor para tomar decisões, porque é quando eu tô mais desperto, né? Aí meio-dia o corpo já começa a sentir fome, por quê? Porque eu já me alimentei muito cedo, então ele libera lá substâncias que me dão a sensação de fome. Aí eu como, aí de repente me dá aquele sono depois do horário do almoço, porque o meu fluxo sanguíneo desvia todo pro intestino, entendeu? Então o corpo ele funciona perfeitamente. Quem estraga o negócio é a gente. É a gente que escolheu o negócio, entendeu? Isso é verdade. Então, já entrando nessa questão, o que é que eu posso fazer para evitar as varizes, o aparecimento de varizes? Primeiro de tudo, ter rotina. Você tem que ter rotina. Segundo de tudo, você tem que ter um horário dividido para tudo. Tá? Porque assim, se a gente tem horário para trabalhar, a gente também tem que arranjar horário para descansar, a gente tem que arranjar horário para ter lazer, a gente tem que arranjar horário para fazer exercício físico, tudo nas suas devidas caixinhas. Então, eu falo isso para meus pacientes todo dia. Você quer melhorar? Então, primeiro você tem que arrumar a sua casinha. É que nem a história de sair de casa de manhã cedo e não arrumar a cama. Entendeu? Você tem que arrumar a sua cama, porque se você não arruma a sua cama, você não vai conseguir fazer mais nada, você não cuida de gente. Se uma pessoa olha pra minha casa e minha casa não tá arrumada, qual é a confiança que ela vai ter que eu vou resolver o problema dela? Deixa eu pegar só um link com isso que tu tá falando. Isso se aplica no digital também. Tudo. Eu vejo que tu produz muito conteúdo e tem muito médico, outros profissionais que chegam na gente e falam assim, eu queria fazer tráfego pago. Queria fazer tráfego pago. Sabe o que é o tráfego, né? Aquela parte de anúncios, etc. Queria fazer isso. Aí eu vou olhar o Instagram da pessoa. É uma coisa horrível. O cara é só família. O cara é médico, só tem foto com a família. Eu não tenho nenhum problema em ter foto com a família, tá? Mas como é que o cara vai saber tua especialidade? Como é que o cara vai criar um relacionamento? Como é que a gente vai converter essa pessoa num lead, num paciente, num cliente? Organiza da casa pra dentro, pra depois convidar as pessoas pra entrar. Na medicina, a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Acho que na vida é a mesma coisa. Entendeu? Como é que você vai gerar uma relação de confiança com alguém se você mesmo não é capaz de mostrar pra ela? É que nem apresentação. Pronto, vamos lá. O meu noivo, a gente saiu pra comprar roupa esses dias, né? Pra ele. E aí, assim, ele trabalhou muito tempo numa empresa de cruzeiro americana. E aí eu tinha que trabalhar com gravata, com roupa formal, não sei o quê. E ele não gosta, ele odeia, porque, enfim, ele passava muito tempo da vida dele daquele jeito. Então, se ele puder não ficar daquele jeito, ele não fica. E aí a gente tá investindo em uns empreendimentos fora extra-medicina, e aí eu falei pra eles, olha, vamos comprar umas roupas assim um pouco mais formais, não sei o que, não precisa ser super formal como você trabalhava, mas pode ser um negocinho mais arrumado, porque isso aqui daria a comunicação. Sim, sim. Entendeu? As pessoas olham pra forma como você se demonstra pra elas. Entendeu? Isso é branding pessoal. Branding pessoal. E para médicos, principalmente, que, querendo ou não, são profissionais autônomos, certo? Isso. Ele pode também ser empresário, se ele tiver uma clínica e etc. Mas normalmente médicos são profissionais autônomos. A tua empresa é você. Isso. Você é a sua empresa. Então você tem que investir no seu brand pessoal. Se tu chegasse aqui para conversar comigo e eu tivesse de boné para trás, de regata, de chinela havaiana, tu visualizaria nosso empreendimento, nosso formato e nossa seriedade de uma forma totalmente diferente. Exato. Então tudo começa com a aparência, com a forma com que você se mostra. Voltando para a produção de conteúdo. Isso. No digital, querendo ou não, vocês que são profissionais autônomos, e por muito tempo eu fui também, o teu Instagram é teu cartão de visita. É o teu portfólio. É o teu portfólio. E lá é onde as pessoas vão ter que deixar de ser seguidoras e se tornar pacientes. Tu tem que conseguir quebrar as objeções dos teus pacientes por meio da produção de conteúdo, por meio do teu Instagram. Isso é fato. Se tu não fizer isso agora, quando tu prestar atenção, já vai ser tarde demais. Perfeito. Quem chega primeiro bebe água limpa. Simples assim. Mesmo. Eu costumo dizer assim, eu fico brincando com os meus colegas, dizendo que o Instagram é as nossas novas páginas amarelas. Sim. Antigamente, né, porque eu sou velha, eu não vou mentir, eu sou velha, sou da época da página amarela. Não, você é nova há mais tempo. Exatamente. Então, antigamente você queria fazer alguma coisa, que fazer um médico de convênio, você tinha que pegar o livrinho do convênio. Sim. Hoje em dia você não pega livro, você vai pro Instagram. Entendeu? Eu tenho um desafio para lançar para todo mundo. Todo mundo quer comprar alguma coisa. Eu quero comprar essa xícara de café. E ela, sei lá, é da Nescafé. Então você vai para onde? Pro Instagram da Nescafé. Isso é fato. Entendeu? Isso é tão legal, porque um dia desse eu tava conversando com um amigo meu e eu tava precisando de um advogado que eu tive um problema. Eu falei, cara, tem algum advogado pra me indicar? Ele tem um tal cara. Aí me passa o Instagram dele e eu, caramba, não pedi o contato da pessoa, não pedi o WhatsApp. Porque eu não pedi nada. Tudo. Eu não pedi nada, eu pedi o Instagram pra ver se eu vou confiar nesse cara. É isso aí. Pra ver se eu vou comprar dele. E aí, se o cara diz pra ti que não tem Instagram, tu já nem quer. Que é aquela coisa, que tipo de ser humano em 2024 não tem uma rede social? E que tipo de profissional hoje em dia, principalmente profissional autônomo, que advogado muitas vezes também é um profissional autônomo, atua num escritório, mas ele se vende como profissional autônomo.
Se o profissional autônomo não tem Instagram, o que ele tá fazendo? Como é que ele vive? Eu entendo que tem momentos e momentos. Meu sogro, por exemplo, ele é médico também. Ele é uma grande referência no setor dele. Ele não produz nada no Instagram, quase nada. Não vou dizer nada, mas é tipo assim, quase nada do potencial dele. Porque ele já fez a carreira dele, ele tá nessa. Só que ele tá certo. Tenho Talvez minhas ele dúvidas. esteja deixando dinheiro na mesa. É isso. Não é sobre... Tu tocou no ponto certo. Não é sobre o quanto você ganha. Não é sobre isso. Eu sei que você ganha bem, médico. É sobre o quanto dinheiro você está deixando na mesa. Isso, não perfeito. é sobre, tu vai enriquecer. Não, provavelmente a classe médica já tem dinheiro. A liberdade financeira já poderia ter chegado. Já poderia ter chegado. Eu sei que muitos médicos nem almejam isso. Meu sogro, por exemplo, creio eu que ele vai trabalhar até o final da vida dele. Sim. Mas assim, não é sobre isso. É sobre o quanto dinheiro você está deixando na mesa por não abrir um canal de venda a mais. Exatamente. Normalmente médico tem 2, 3. Plantão. É um canal de venda dele. Quando tá precisando de dinheiro, ele conta as horas por plantão. Porra, é verdade. Vou fazer plantão. Meu Deus, é verdade. Quero comprar um carro novo, eu tenho que fazer tantos plantões. Tantos plantões, Plantão, primeiro. Segundo, indicação. E terceiro, plano de saúde. Exatamente. Se tu for viver com base nisso, vocês têm que entender que tá acontecendo agora, nesse momento, uma troca geracional. Tem muita gente nova começando a entrar no mercado de trabalho, a geração Z, por exemplo, e etc. Tá começando a ter dinheiro, tá começando a ter o seu próprio cartão, suas próprias coisas, e eles encontram o médico não por indicação, é pelo Instagram. É indicação de Instagram, no máximo. Então vocês estão com 3 canais de venda e vocês poderiam estar com 4, no que o quarto é o mais potente para vocês. Isso mesmo. Que é o digital. Isso mesmo. Indicação é bom? É o melhor. Indicação é o melhor, fato. Porque já vem com a chancela de quem indicou. Isso. Plano de saúde é legal? Vem volume, totalmente desqualificado, tu não consegue precificar o teu trabalho, tu não consegue cobrar o quanto o teu trabalho merece. E terceiro, plantão, que ninguém quer ficar 50 anos de idade fazendo plantão. É só fazer conta, né? Só então, fazer digital conta. é o melhor canal de venda hoje. Todo mundo tá no digital, teus pacientes estão no digital, tu só tem que conseguir atrair eles da forma correta, simples assim. E eu vejo que você faz isso muito bem, e foi por isso que a gente te encontrou, inclusive. Porque tu tem uma produção legal, tu já investe... Deixa eu te perguntar sobre isso. Por que tu decidiu trabalhar com essa parte de produção de conteúdo também? Por que tu decidiu investir nisso? Isso tem uma história boa. Então, o que aconteceu? Vamos voltar para o ano de 2019. E qual a importância disso no teu ponto de vista? Total. Assim, o digital hoje em dia é uma parte do meu dia. É uma parte do meu trabalho produzir conteúdo. Eu reservo horas do meu dia para produzir conteúdo. Entendeu? Então, isso tem uma história bacana, porque assim, 2019... Eu cheguei aqui em Fortaleza em 2016, tá? E aí eu trabalhei como todo médico, né? Eu consegui a mesma história. Fui pro serviço público, me decepcionei, saí. Fui pro serviço privado, mas para trabalhar no hospital me decepcionei, saí. Fui para outro serviço privado. Tomei bomba, tomei um pé na... Não tomei um pé na bunda, tomei uma gaitada lá que ficaram me devendo meses de salário. E aí eu era CLT do hospital, e aí pra eu conseguir reaver o meu salário, demorou muito tempo. Eu tive que gastar praticamente metade do que eu ia ganhar foi do advogado. Fora o imposto de renda altíssimo, e quando eu vi, não tinham nem recolhido meus benefícios. Então, a justificativa do hospital de me pagar menos a minha hora trabalhada do que outras pessoas avulsas é que eles tinham que recolher meus benefícios. Sim. E aí, quando eu vi, não tinham recolhido. Então, qual era o sentido de continuar ali? Então, assim, você vai levando porrada na vida e você vai começando a ficar seletivo. Então, eu vi assim, o serviço público já não é pra mim, porque não vale a pena. Uhum. O serviço privado não é pra mim, porque ele continua sendo um intermediador entre o meu trabalho e o cliente final, que é o meu paciente, tá? Sendo que o know-how é todo meu, entendeu? E aí ficava nessa história de depender de salário. Então, às vezes a saúde, ela é tratada como a última prioridade. Na verdade, ela deveria ser a primeira, porque sem saúde você não faz nada. Mas, assim, os gestores, às vezes, tratam a saúde como o último, porque você pode ver, o judiciário não fica sem salário, mas a saúde fica atrasada 3, 4 meses. Sim. E as contas vencendo. Entendeu? Então, assim, eu teve uma época da minha vida que eu quebrei financeiramente, porque eu não tinha nenhuma, assim, total ingerência sobre a minha vida financeira e sobre a minha vida profissional. Eu não sabia de nada. Então, quando você vai levando muita tapa da vida, a vida tá dizendo assim, minha filha, aprenda. Uhum. Procure aprender. E aí, o que eu fiz? Em 2019, eu trabalhava num hospital particular daqui. E aí, assim, eu sempre tive eu sempre, assim, fui muito proativa, tá? E aí, às vezes, nem todo mundo tá preparado para um perfil tão proativo, né? Então, às vezes, enfim, eu entrava em conflito com algumas pessoas, assim, não sei, talvez eu fosse sincera demais, não sei. Talvez a forma como eu me reportava para elas incomodava, mas, enfim, não deu muito certo eu ficar nessa equipe. E aí, eu fiquei um pouco decepcionada, porque, na minha opinião, eu acho que eu dava tudo de mim. Sim. E aí eu esperava o mesmo, né? E mas aí... às vezes, inclusive, só pra tu não esquecer o fio da meada, a gente tava conversando agora, semana passada veio
Veio uma cliente e trouxe junto com ela a social media dela. Lembrando, social media é um trabalho complementar, né? Isso. Estratégia muito importante, gravação profissional também, e social media faz o trabalho complementar. Mas ela falou justamente isso. Eu fui demitida, a social media. Eu fui demitida do meu trabalho anterior porque eu estava produzindo muito conteúdo. Tu acredita? Acredito. Enquanto tem empresa que tá clamando por profissionais que queiram produzir conteúdo, eu falei pros meninos um dia desse, ó, o próximo vídeo do Instagram vai ser tu que vai fazer, eu quero que tu poste, eu quero que tu faça. Aí falei pro Samuel também, falei pra Luiz, vocês que vão fazer o próximo vídeo pro Instagram. Você pensa no conteúdo e produzam. Então, enquanto tem profissionais querendo, tem outros profissionais, não, tu tá se mostrando demais. Querem te botar numa caixinha. Tá se tornando a cara da empresa. Vaza. Poxa, foi isso que aconteceu comigo. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. E aí eu tive essa virada, né? Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu preciso aprender como trabalhar pra mim. Como é que eu faço? Aí eu sentei, liguei pra minha casa, arrasada, assim, liguei pros meus pais. E aí, meus pais me deram aquele sacode, assim, não, minha filha, você não foi feito pra desistir, não. Segura aí, se reinventa. Aí eu fui me reinventar, veio pandemia, né? E aí, durante a pandemia, a gente foi fazer o quê? A gente foi pra linha de frente. Tinha que fazer, né? Tudo fechou, tudo virou Covid. Então, eu tive que ir pra linha de frente. Só que eu senti a necessidade, eu tinha aquela sede de conhecimento durante a pandemia. Diga assim, rapaz, eu preciso aprender como que eu faço pra sair desse mundo tradicional que eu vivo até hoje. E eu fui fazer um monte de curso, eu fui fazer curso online, eu fiz curso online de gestão de consultório, fiz curso online de marketing digital, e logo que a primeira onda da pandemia acabou, cara, eu fui sentar num curso de Instagram, tá? Então tava eu lá, tiazona Suquita, né? E um monte de menino novo, tá? Aquele menino novo, assim, tipo, social media, gestor de tráfego, tipo assim, eu era o cliente deles, mas eu tava lá no meio deles, né? E aí, eu lembro que todo mundo foi se apresentar, eu sou fulana, eu tenho 20 anos, não sei o quê, eu sou social media. Aí, quando eu virei assim, olha, eu sou Juliana, na época eu devia ser lá uns 37, 36 anos, tenho 36 anos, todo mundo já me olhou assim, né? E sou médica. Aí todo mundo já me olhou de novo, assim, tá falando o que aqui, minha filha? A primeira olhada foi tipo assim, 36 anos, tu quer ser social media? A segunda foi, puta, médica. Isso é legal, porque assim, enquanto tem profissionais que decidem trilhar o próprio caminho com a produção de conteúdo, tem profissionais que não fazem questão disso. Isso. E não precisam. O que eles precisam? Encontrar quem faça bem pra eles, entendeu? Mas a gente entende que ninguém faz nada sozinho, é como um caiaque. Se eu ficar remando sozinho, se a equipe ficar aqui, ó, e o médico nem aí, a gente não sai do canto. Se o médico ficar sozinho, sem estratégia, que é o mais importante, ele fica rodando sem sair do canto. Então, quando junta quem trabalha com isso, que é o nosso caso, por exemplo, com estratégia, produção e etc., com o médico que tem expertise, caramba, é impossível não decolar. Exato. Inclusive, já vou botar só um asterisco aqui, só tá pulga na tua mente. O teu nicho é muito bom pra tu lançar um curso online. Não, eu tô trabalhando nisso. Incrível. Sobre varize, incrível. Tu ia vender que nem água. Esse brainstorm aí já tá rolando. Tu ia vender que nem água. Sobre varize, você ia vender que nem água. Um produtozinho barato pra mulheres de classe que não tem condições de ser atendida e etc. Bota R$97, 197, alguma coisa nesse sentido. Rafa, é barato. Não é barato, é escalável. Tu vende pro Brasil inteiro, pra todas as mulheres. Isso. Todo mundo. Entendeu? Então é incrível esse teu tema. Vende muito fácil. Problemas pra mulher e que são relacionados com estética, é muito fácil de vender no digital. Pois é, não, isso aí é o meu próximo passo. Eu queria arrumar primeiro a minha casinha, né, pra poder passar pro meu próximo produto. Porque assim, o que acontece? O tempo do médico, ele não é infinito. Sim. A gente que trabalha com serviço, na verdade, todo profissional que é liberal e trabalha com serviço, o tempo é finito. Tá? Então, quando você chega até certo ponto, aquilo ali é o máximo que você consegue extrair do seu trabalho. Né? Então, a gente precisa começar a inventar. Então, por exemplo, no meu consultório hoje em dia, eu tenho um ecossistema de produtos, tá? Que os meus pacientes, eles andam pela minha esteirinha lá de produtos e eles ficam voltando pra mim o tempo todo, tá? Então, assim, é isso que eu quis fazer. Eu quis primeiro arrumar esta minha casinha, porque quando eu conseguir extrair tudo que eu consigo desse meu ecossistema, tá na hora de eu ir pro meu produto escalável. Massa, perfeito. Tu falou que tem a esteira, isso é incrível, eu vou tocar nesse tema já, segura, que é pra falar sobre o lado empresário dos médicos, que muias vezes é falho. Sim, tá? O médico se vê só como uma máquina. Na verdade, quando ele sai da operação e começa a pensar, ele ganha muito mais dinheiro. Sim. Mas eu vou tocar nisso já, mas deixa eu te perguntar. Tu falou sobre tua esteira, que é cíclica. Sim. A varize, ela tende sempre a reaparecer? Com certeza. Quem tem varize uma vez, normalmente vai ter sempre até o final da vida. Possivelmente. Há quanto tempo isso vai acontecer depende do tipo de vida que o paciente leva. Tá? Então, se ele tiver um estilo de vida bacana, tá? Comprou o estilo de vida, se alimenta bem, dorme bem, faz exercício físico, é proativo,
Isso aí vai demorar para acontecer, tá? Vai acontecer em algum momento, mas vai demorar bastante para acontecer. Agora, aquele paciente que não trata o fator de risco dele, ele em pouco tempo ele tá lá no consultório de novo. E isso é importante conscientizar o paciente. Aí a gente volta para aquela história da responsabilidade compartilhada, tá? Sim. É importante conscientizar o paciente disso, porque quando vai acontecer, existe uma mística hoje em dia, que as pacientes falam assim, não vou tratar varizes porque volta. Mas voltou por quê? Foi mal planejado? Você tratou os seus fatores de risco? Então, tem que encontrar o ponto de ruptura. Entendeu? Entendi. Então, assim, tratar varizes é que nem fazer revisão de carro. Né? Você vai lá, trata suas varizes, você tem que ficar fazendo manutenção. Entendi. Porque é um problema de saúde que não tem cura. E o que tu acha desses profissionais que agora estão entrando no mercado? Tem muitos profissionais da estética que muitas vezes não são nem formados em nada e se autoproclamam doutores, né? Que inclusive a gente viu um caso absurdo no Fantástico recentemente, de um esteticista também. Sim. Como é que tu vê a entrada desses profissionais que querem tratar certas coisas que a gente sabe que é simplesmente superficial, perfeito, que muitas vezes não sabem resolver o problema 100% e depois o problema cai no colo do médico, entendeu? Como é que tu vê a entrada desses profissionais da estética que muitas vezes estão se dizendo doutores e estão, eu não vou dizer, entre aspas, roubando o mercado, mas estão se posicionando de uma forma um pouco mais sensacionalista, se eu posso dizer assim. Então, vamos lá. Existe uma lei que eu acho que é da época do governo Dilma, tá? Que é sobre o ato médico. E essa lei, ela é muito específica. Eu acho que é o artigo 13 fala dela, que fala que, assim, procedimentos invasivos, eles são exclusivamente executados por médicos, tá? Mas aquela coisa, sabe aquela história assim, quando você conta uma mentira 10 mil vezes, ela vira uma verdade? Uhum. Então, o que tá acontecendo? Assim, algumas pessoas, elas estão se auto-intitulando especialistas naquilo, estão falando assim 10 mil vezes aqui dali na rede social. O nosso órgão regulamentador é o CRM, né? No caso, o Conselho Federal de Medicina, o CFM. Então, a gente tem regras de divulgação do nosso trabalho. Agora mudou um pouco, flexibilizou um pouco mais. Mas antes a concorrência era desleal, porque assim, os não médicos, eles conseguiam colocar tudo e despertar o desejo no cliente. Porém, nem sempre a informação era fidedigna. Muitas vezes é um desserviço. Por exemplo, vou pegar um exemplo. Você pega tem muita gente que bota um videozinho de varizes, aí injeta o líquido lá e mostra elas sumindo em tempo real. Eu ia te perguntar isso. Esses vídeos são mentira? São mentira. Porque aquilo ali é só a aparência do líquido entrando. 5 segundos depois, as varizes elas vão ficando com aspecto avermelhado. Novamente. Porque elas sofreram inflamação da parede do vaso. Então, leva um tempo para você destruir. Outra coisa, os atuais consensos de tratamento de doença venosa crônica, eles recomendam que o tratamento não é só a escleroterapia, que é a tal da secagem dos vasos. Entendeu? Que é o que os não médicos fazem, só a escleroterapia. E com um tipo só de medicamento. Então, hoje em dia, a gente tem uma gama enorme de medicamentos que se utiliza. É estratégia, tá? Tratamento de varizes é estratégia. Porque os pacientes não têm um tipo só de veia. Eles também, a coloração também pode ser mais de uma. Localização e calibre. Então, para cada um desses, a gente tem uma estratégia diferente. Perfeito. Tocou no tema. As varizes... A coloração das varizes, tem um azul, tem uma verde, tem uma vermelha, isso muda alguma coisa? Significa alguma coisa? Qual é o significado da cor da varize? Quando ela é vermelhinha, ela é recém-criada, então a veia é mais difícil de sair. Geralmente é uma veia pequena e recém-criada, tá? Então ela ainda tá com a paredezinha dela lá bem bonitinha, cheia de colágeno, cheia de outras substâncias que dão a firmeza da parede do vaso, tá? Então ela é uma veia muito difícil de tratar e muitas vezes a gente precisa de várias idas ao consultório do cirurgião vascular para poder tratar e ter um bom resultado, tá? Veia azulada, ela é geralmente uma veia mais idosa, tá? Então ela é uma veia mais fácil de tratar, mas não é com qualquer escleroterápico, não, com qualquer líquido, não. A gente tem líquidos específicos para aquilo ali, tá? E aí as veias esverdeadas são veias de calibre maior, geralmente estão abaixo da pele, são as veias que nutrem as outras. Tá? Então, assim, se você não tirar, é que nem uma árvore, tá? A árvore tem a raiz... Tem o tronco e os galhos. E tem os galhos. Pronto, o não médico trata os galhos. O vascular trata a raiz, o tronco e os galhos. Entendi. É isso, basicamente isso. Um é basicamente superficial, é aquela camuflada. Trata os seus olhos, trata aquilo que você consegue enxergar. O vascular não, a gente tem tecnologia para tratar não só aquilo que o olho enxerga, mas também aquilo que está a olho nu.
que você não consegue ver olho nu. Um trata o efeito, o outro trata a causa. Vai na raiz do problema, simples Isso, assim. perfeito. Então, assim, isso está na mão do paciente. E normalmente a varíze, ela acontece... Normalmente a varíze acontece mais em mulher do que em homem. E É por mais quê? mulher. Porque a gente, primeiro de tudo, a mulher ela tem muitos distúrbios hormonais, digamos assim, né? A gente engravida, a gente menstrua todo mês, a gente tem aqueles boom de hormônio. Tá? E as veias, elas têm alguns receptores para hormônios, principalmente para estrogênio, tá? E aí, quando você sofre essas transformações ao longo da vida, você deixa a parede do vaso um pouco mais suscetível, ou mais inflamada, ou mais suscetível à sobrecarga venosa, tá? Porque a veia, entenda bem, ela é um vaso complacente, tá? Ela é um vaso que foi feito para ficar mais largo e para carregar grande quantidade de sangue, ao contrário da artéria. A artéria é um vasozinho musculoso e é por isso que ele pulsa. Tá? Então tem um fluxo, assim, tem uma quantidade menor de líquido, mas ele também joga com uma velocidade muito maior do que a veia. Tu falou, por exemplo, da artéria, certo? A artéria que sai é o sangue bom, né? E A artéria é o sangue oxigenado. Perfeito. Quem tem problema no coração, tem alguma coisa, problemas cardíacos, etc. Tem alguma coisa a ver com a parte de varizes ou não? Pode ter, porque assim, se você tiver uma sobrecarga das câmaras direitas do coração, você coloca uma sobrecarga venosa de pressão para todo o sistema para trás. Tá? Porque as veias, qual é a função da veia nas extremidades? É pegar todo aquele sangue que entregou através das artérias oxigênio nos tecidos, que é uma das funções da corrente sanguínea. Você pega através das veias todo aquele sangue desoxigenado e você tem que vencer uma gravidade para fazer ele voltar pro coração. Tá? Então, se você deixa um sangue desoxigenado muito tempo nas suas pernas, você vai ter consequências. A médio e longo prazo. Sim. Tá? Ferida, alteração de pele, coceira, inchaço, um monte de coisa. Falecimento de varizes. A varize sempre é na veia, nunca na artéria. É sempre na veia, nunca na artéria. Então sempre tem a ver com a volta. Sempre tem a ver com a volta, sempre. Então ficar com a perna pra cima, essas coisas de antigamente funciona. Ajuda, mas ninguém é morcego pra viver de cabeça pra baixo, né? Pois Sim. é. Então... Existe alguma forma assim de tratamento caseiro que a pessoa possa fazer? Tá começando a querer aparecer uma varize em mim. O que eu posso fazer em relação a isso? Eu tenho que ir no médico necessariamente ou tem alguns cuidados que eu posso tomar? Atividade física. Atividade física, ponto final. Atividade física, alimentação e higiene do sono. É o básico bem feito. Se você fizer o básico bem feito, as coisas vão dar certo. Higiene, tu falou? Higiene do sono, dormir bem à noite. Dormir bem, dormir com a quantidade certa e dormir bem. Porque às vezes as pessoas dormem, sei lá, 8 horas por noite, 10 horas por noite, mas não dormem aquele sono reparador. Elas não têm aquele sono que você entra no sono profundo, que sonha. Então, entendeu? O fato de sonhar quer dizer que a gente entrou no sono profundo? Sim, com certeza. Você tá no sono REM, né? Eu não sei se tu vai conseguir responder, mas tipo assim, fatores que eu posso fazer para melhorar o meu sono. Alimentação, atividade física na hora certa, tá? Se desligar das telas, porque querendo ou não, o estímulo luminoso, ele é captado pelo nervo óptico e leva informação para sua cabeça dizendo que você tem que continuar acordado. Tá? Então, se você não se desligar de telas pelo menos 1 hora antes do horário que você se impõe para dormir, não vai acontecer. Você vai deixar de produzir neurotransmissores importantes para poder o seu organismo entender que é hora de dormir. Então, dormir com a televisão ligada, pior nem coisa. Nem pensar. Nem com a TV ligada, muito menos com a luz ligada. Amor, se você estiver assistindo esse vídeo, saiba disso. Vamos desligar a TV, por favor. Tô pedindo isso. Então, fatores físicos, atividade física, fatores alimentares, alimentação, sono e fatores psicológicos também. Sim, né? Com certeza. Ansiedade, estresse, coisas nesse sentido que a gente falou. Eu vejo muita gente, às vezes, no meio da rua e etc., trabalhando. Moça que vende alguma coisinha e tal, que tem um banquinho, etc. Trabalhando com umas meias que apertam assim na perna. Isso tem alguma coisa a ver com varize? Essas meias, elas ajudam? Isso é um tipo de tratamento ou não tem nada a ver? Eu não sei se prende um pouquinho a pressão e tal. É um tipo de tratamento, tá? O que acontece? A gente usa muito a meia compressiva em paciente que ou vai fazer tratamento de varizes, ou vai passar por cirurgias de grande porte, ou que tem sintomas relacionados à insuficiência venosa, tá? Que é dor, inchaço, formigamento, cãibra, aquela sensação de tornozelos inchado no final do dia. Sim. Tá? Então essas pessoas se beneficiam da meia compressiva. Tem gente que vai fazer viagem de longa distância, com muitas horas de duração, tá? Então a meia compressiva, ela beneficia essa população de pessoas, tá? Porque ela previne ou ela vai tratar algum sintoma que o paciente está apresentando, geralmente inchaço. Pois é, eu já vi umas pessoas que têm umas varizes que são muito grandes. Sim. É uma coisa assim, deixa de ser a tatuagenzinha e se torna a ser pra fora da pele. Isso já é o nível 3, 4, 5. Geralmente esse daí já tá no... A gente chama do C2, tá? Quando tem varizes mais calibrosas, mas depende dos sintomas que o paciente apresenta.
Apesar de ser um estágio bem inicial, mas esse paciente já tem um potencial de agravamento pelo calibre dos vasos, né? Isso quer dizer, ele está comunicando uma coisa pra gente, está dizendo para mim que a parte profunda, que é a parte mais importante, as veias profundas, elas não estão dando conta do recado. Entendeu? Entendi. E não tratar a varize, ela pode ter alguma consequência grave ou é puramente estético? Não, ela tem consequências graves. Tem formação de ferida, dificuldade de mobilidade e risco aumentado de trombose e embolia pulmonar. Então, tem consequências graves para a saúde, sim. A trombose, o que é trombose? Só para Formaçãozinha de coágulo dentro do vaso. A gente sabe que a veia... Que isso, se chegar no coração... É embolia pulmonar, tá? Isso, a embolia pulmonar ela é a complicação aguda da trombose. A complicação crônica é a síndrome pós-trombótica, que é que você começar a desenvolver sintomas de insuficiência venosa. Dor, inchaço, formigamento, cãibra, sensação de peso nas pernas, alteração da coloração, tudinho. Eu vou te fazer uma pergunta totalmente de leigo agora. Eu já vi algumas pessoas no meio da rua que tem aquela doença que eu esqueci o nome, que o cara fica com um pé gigantesco. Elefantíase. Elefantíase. Isso tem alguma coisa a ver ou zero? Pode ter. Assim, a elefantíase, ela geralmente acontece por uma doença infecciosa, tá? Mas algumas pessoas chamam de uma forma leiga a elefantíase para linfedema crônico. Linfedema é aquela perna que... ela tem vários estágios. Tem aquela perna que está inchadinha e pode regredir, que é o estágio mais inicial. O estágio intermediário é aquela perna que, assim, ela já tem um grau de conformidade, ela já é daquele jeito. Ela não vai melhorar muita coisa, mas você ainda pode recuperar alguma coisa. E tem os estágios mais avançados que não tem mais jeito. Ela passou pelos estágios anteriores. Mesmo que você use todos os tipos de tratamento para linfedema, você não consegue algum resultado, mas não muito resultado. Aí fica aquela coisa disforme mesmo. Então tem tratamento para... Dificilmente a gente vai conseguir ver hoje em dia, que já tem mais tecnologia, mais acesso à informação, pessoas com elefantíase naquele estágio anterior. Que a gente via no meio da rua, os pedintes, etc., muitas vezes... com um pé gigantesco. O que acontece? Nem com cirurgia plástica ali resolve? Não, cirurgia plástica até resolve, mas eu viro e repito, é que nem cirurgia bariátrica. Se você não tratar a causa, só tratar a consequência, daqui a pouco você é um gordinho com um estômago de passarinho de novo. Porque você não tratou aquilo que te levou à obesidade. Sim. Entendeu? Você tá pegando o caminho ali, o caminho, o menor caminho. Entendeu? Isso que eu vejo hoje em dia, inclusive. Tem muita gente querendo fazer cirurgia bariátrica e até tem indicação, mas precisa do acompanhamento. Sim. Porque o problema tá aqui, né? A gente conversou agora, sei lá, acho que foi ontem, com uma moça que mexe com a parte de hormônios, etc. Também não, né? Que ela trabalha muito com a Jéssica, o nome dela. Que ela trabalha com a parte de diabetes e obesidade. Eu perguntei sobre os casos de obesidade, se existe mesmo um negócio de tireoide, ou se é cabeça. Também. Ela falou assim, cara, vou te dizer, acho que 90% cabeça. 10% é hormônio. É só cabeça, não adianta nada você cortar um pedaço do seu estômago se a sua cabeça não for readaptada. É isso mesmo. E muitas vezes é mais interessante você readaptar a sua cabeça e deixar o seu estômago do jeito que tá. É isso mesmo. Fazer. Eu falei até pra ela, conheço pessoas que disseram que foi a melhor coisa que fizeram na vida, a cirurgia, e conheço pessoas que disseram que foi a pior coisa da vida. Mas porque as pessoas que se beneficiaram, provavelmente elas compraram o estilo de vida saudável. Perfeito. Então, elas que é o mais importante. Que é o mais importante. E aí a gente entrando nessa parte de doenças. A gente conversou com ela também sobre essa questão de diabetes. Ela fala sobre diabetes e obesidade. A diabetes, se eu não me engano, é um entupimento dos vasos, alguma coisa assim, né? O que acontece? O diabetes tem dois tipos, 1 e o 2. Ou você nasce com a predisposição genética... Mas a diabetes em si, o que é que ela causa na pessoa que causa as feridas? É um entupimento do vaso? Alguma coisa assim, ela tem complicações, ela tem várias complicações, tá? Então o diabetes, ele causa um estado de inflamação crônica nos vasos. E aí você pode ter entupimento. Já entendo com a pergunta. A diabetes, ela pode gerar varizes ou não tem nada a ver? Porque por se tratar em veia também, não tem nada a ver. Não tem nada, assim, pode ter a ver informalmente, assim, de forma secundária, a história da inflamação nos vasos. Então, outra pergunta. Quem tem diabetes, se tiver varizes, pode ser mais grave ou nada a ver também? Pode ser mais grave, até porque limita a gente de tratar o paciente. Porque se ele tiver entupimento arterial, por exemplo, e for grave, então a gente não pode tratar as varizes do paciente. Tá entendendo? E outra coisa, o risco de trombose é maior, porque se você não tem sangue chegando no pé, você tampouco vai ter sangue subindo do pé de volta pro coração. Entendi. Então, o risco de trombo é maior, porque vai ter fluxo lento lá dentro. Eu entendi. Isso é massa. Existem algumas doenças que fazem existir uma predisposição a varizes ou não? Doenças crônicas, etc. Ou não? É puramente estilo de vida e genética? Não é puramente só estilo de vida, né? Tem um fator genético que tu falou. Tem um fator genético. Doenças inflamatórias, eu acho que elas aumentam o risco de você ter varizes, porque você vai deixando de produzir algumas substâncias importantes para dar a consistência da parede do vaso. Né? Então, principalmente doença inflamatória, doença reumatológica. Então, eu acredito que tem outras doenças que podem sim
levar a um aparecimento maior de varizes. Entendi. E agora voltando para lá pro começo, que foi uma pergunta que eu sempre faço, que eu não consegui fazer pra ti, porque a gente foi levando o papo. Sobre tua especialidade nessa questão da varize, sobre essa questão do vascular no geral, dessa parte vascular. Eu conversei com alguns médicos, inclusive muitos amigos da faculdade estão fazendo medicina e estão no período de se formar agora, e estão tendo que escolher a especialidade. Como é que tu escolheu essa especialidade? De onde surgiu isso na tua vida e o que é que tu acha que uma pessoa que tá passando por esse período, um médico novo que tá saindo agora da faculdade, etc., deve levar em consideração para escolher a especialidade dele? Pronto, vamos lá. Assim, como eu falei, né? Eu tive uma virada de chave durante a faculdade, porque eu comecei não querendo fazer e aí eu fui tomando gosto pela coisa. Mas o curioso, assim, eu realmente decidi seguir na profissão e hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa. Quando eu fui fazer um estágio no pronto-socorro extracurricular da faculdade, que era em cirurgia vascular. Nunca tinha ouvido falar naquilo, eu confesso, fui pelo dinheiro, que na época minha filha estava passando um aperto de grana, e aí eu precisava ajudar em casa, e eu fui ser estagiária, né? Fui ser estagiária e dei minha cara a tapa. E assim, no começo não me adaptei, porque, enfim, não era minha praia cirurgia, já entrei na faculdade não querendo ser médica. Depois eu comprei a ideia da medicina, achei bacana, e eu queria fazer alguma especialidade clínica. Quando eu cheguei na especialidade que eu achava que era bacana, eu tomei aquele balde de água fria. Eu falei, cara, eu odeio essa especialidade. Que era gastroenterologia, né? Achava lindo. Quando cheguei lá, odiei. Falei, não quero isso pra minha vida, não. Esse negócio de ficar atrás de uma mesinha ali só escrevendo. Não, quero não. Tem que arranjar um propósito na minha vida. E aí fui ser estagiária no pronto-socorro da cirurgia vascular. E eu não sabia o que tratava, não sabia, enfim, porque eu não tinha passado nem pelas cadeiras que tinham cirurgia vascular, então eu não sabia. E aí, o estilo de vida do trauma cirúrgico vascular foi que chamou minha atenção. Teve um dia que chegou um paciente lá super grave, que assim, tipo, foram vários cirurgiões em cima daquela pessoa e conseguiu salvar a vida dessa pessoa. Eu falei, rapaz, eu quero fazer isso pra minha vida. Até hoje tu faz cirurgia também, né? Faço cirurgia grande. Assim, é aquela coisa, você vai avançando na carreira, você vai mudando de como é que fala? É que nem joguinho, né? Você vai mudando de nível, exatamente. Então, assim, eu já passei por essa fase trash da cirurgia vascular, já fui plantonista de pronto-socorro, já trabalhei em grandes pronto-socorros com trauma grande, tá entendendo? Que, assim, era extremamente estressante, você amanhecia e anoitecia o dia operando paciente ruim, grave, tá? Mas você tem que ir passando de nível, isso não pode se perdurar a vida toda. Isso é massa. Entendeu? Massa. Tu tocou nessa questão de que quando foi tomar a tua primeira decisão, tu levou em consideração a parte financeira, né? Sim. Uma pergunta que eu tô fazendo pra alguns médicos é assim, eu não sei se tu é mãe, né? Não, né? Não, ainda não. Mas assim, muitas pessoas hoje, muitos colégios, na verdade, a gente vê que fazem de tudo para os alunos fazerem medicina para ter um númerozinho a mais lá no pôster. Sim. Há tantos alunos aprovados em medicina. E acaba que tem muita gente entrando na área médica não por vocação e nem por desejo, mas pelo retorno financeiro. Isso é preocupante. E acabam se tornando péssimos profissionais. Perfeito. O que tu acha disso? Então, eu acho assim, eu inclusive tive um exemplo desse. Se tu pudesse dar um conselho para uma pessoa que tá assistindo agora, tá querendo ir pelo financeiro. Certo. Não vai dar certo. Tá? Porque assim, as pessoas às vezes elas têm uma visão bem equivocada da medicina, tá? Então assim, existem as especialidades que realmente você nunca vai precisar se preocupar, mas eu vou te dar um exemplo prático. Pronto, eu tô formada há 17 anos, tá? Me formei em 2007 e eu sou cirurgiã geral há 15 e há 12, há 13 eu sou cirurgiã vascular, tá? Então, por exemplo, no dia do meu noivado, a gente tava aqui no Coco Bambu da Canuto ali, né? E aí o meu noivo, né, fez todo aquele ritual e tal, a gente tava com a nossa família, era aniversário do meu cunhado. E aí, de repente, começaram a anunciar o telefone. No microfone, a gente precisa de um médico, não sei o que e tal. E eu não vi, porque eu tava ainda naquele frenesi de mandar pra minhas amigas a foto do anel, né? E aí, meu noivo virou assim, ó, estão pedindo um médico aí. Né? Aí eu falei, olha, eu sou médico, não sei o que. Não, você pode vir ali uma pessoa ali que tá passando mal? Eu falei, posso? E quando eu vi lá, não era uma pessoa passando mal, era uma parada cardiorrespiratória. O paciente estava parado no chão e os leigos que estavam ali ajudando já estavam iniciando massagem cardíaca. Tá? Então, assim, hoje em dia eu não trabalho mais com urgência. Como eu te falei, eu passei de nível, tá? Então, hoje eu não estou na urgência. Pode ser que eu volte um dia, eu não vou falar que dessa água eu não beberei, né? Mas
toda a experiência de vida que eu trouxe até hoje me fez ter noção do que eu preciso fazer. Eu sabia o que fazer naquele momento, porque eu já trabalhei com trauma, já trabalhei em pronto-socorro, entendeu? Já trabalhei com paciente grave, trabalhei em UTI. Tá? Então, assim, essa é a parte não glamourosa da medicina. E eu tive que dar assistência para aquele paciente. Inclusive, é uma norma isso, se um médico está no local e é solicitado a atividade da medicina, Você tem ele que é se apresentar. obrigado a se apresentar, né? Se você não se apresentar, você está sendo negligente. Você Você está pode ser processado negligenciando por o isso. atendimento médico. Você pode ser processado por isso. Em um caso de parada cardiorrespiratória, como da pessoa, o que a gente tem que fazer? Massagem cardíaca? Você tem que iniciar a massagem cardíaca imediatamente. Aí tem que saber se tem os meios, né? Porque existe um protocolo de atendimento em PCR, em parada cardiorrespiratória, e a gente precisa saber, o paciente... Um histórico breve do paciente, para ter uma ideia do que está acontecendo, tá? Tem que saber se... checar a pupila, checar a respiração, checar batimento. Não tem pulso, tem pulso, não tem pulso, qual é o ritmo de parada? Entendeu? É chocável, é não chocável? Aí para isso você tem que ter uma ideia. Eu até falei pro meu noivo, né? Eu falei, olha, isso aí é um negócio que todo estabelecimento tinha que ter, de grande circulação. Não digo nem só isso. Eu acho que isso aí deveria ser ensinado nas escolas. O Basic Life Support, o BLS. O básico também do atendimento de urgência. Também o básico. acho. Porque numa parada dessa, não faço a mínima ideia do que eu iria fazer. Eu iria sair E salva desesperado. vidas. Basic Life Support salva vidas, entendeu? Que é o que o paramédico faz. Ele tem noção de Basic Life Support. Perfeito. Entendeu? Só uma dúvida para finalizar essa questão do rapaz. Quando a pessoa desmaia, ela continua respirando? Às vezes sim. Às vezes ela só perdeu o nível de consciência, mas ela pode continuar respirando. Pode ser uma parada cardíaca, pode ser uma parada respiratória. Que Pode ser um desmaio. Acaba que uma coisa acaba levando a outra, né? Ou então pode ser um desmaio simples. Então, primeiro que você tem que ver é checar o pulso. Checa pulso, respirando, ok, vira de lado pra tirar a língua ali. Pronto, espera. Exatamente, perfeito. Salvinho na boca pra ver se aumenta a pressão. Às vezes aumenta, às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo, não. Ei, Ju, muito boa a conversa. Tem uma última pergunta pra te fazer. Mas antes dela, que eu quero encerrar com ela, deixa eu só falar rapidamente sobre o Sou Médico, que é o nosso projeto. A gente é um ecossistema completo para ajudar vocês, profissionais da medicina, a conseguirem ter resultado por meio do digital, por meio de estratégia, produção e performance. São os 3 pilares principais. Estratégia, produção e performance. Estratégia, a gente vai desenhar o teu posicionamento, vai desenhar a tua linha de conteúdo, tua linha editorial, teu brand pessoal. Produção de conteúdo, gravação, edição, tudo que tu precisa. E não adianta nada a gente fazer isso se isso não é entregue para a maior quantidade de pessoas, e por isso entra a parte de performance, tráfego pago, automação, tudo que você precisa para se preocupar no mais importante, que é fazer e atuar na tua área e se preocupar só com isso, fazer um bom atendimento, fazer uma boa captação, né? Depois que o cliente entra no consultório, não acaba ali. A gente tem que, o cliente não é teu cliente quando ele vai uma vez, ele se torna teu cliente quando ele vai pela segunda vez, porque ele gostou da primeira. Quando ele te indica. Quando ele te indica, que aí a gente já tá no nível topo de cliente. Isso. Entendeu? Mas tudo isso precisa ser entregue. A gente tava conversando com um médico. O primeiro médico que conversou com a gente, que é um amigo pessoal meu, Felipe Brasil, médico ortopedista de joelho, já produz conteúdo há muito tempo. Ele falou assim, cara, na real, no mundo que a gente tá hoje, não adianta nada tu ser bom. Não adianta nada ter resultado. Tu tem que ter resultado, mas tu precisa mostrar que tu tem resultado. Tu precisa fazer as pessoas acreditarem que tu tem resultado. É isso aí. Então tem muito médico que é bom, tem anos de experiência, mas não consegue mostrar isso para as pessoas. Então de nada adianta. Não tem um dom da comunicação. Da comunicação. E se você não tem, encontre quem lhe ajude a desenrolar isso da melhor forma. E o Estúdio Sou é para isso, e o Sou Médico para isso. QR Code tá aqui em cima, primeiro link na descrição. Tenho certeza que a gente vai te ajudar. Ju, se tu pudesse dar um conselho para ti com 18 anos, o que tu falaria? Olha, eu tive a sorte de saber o que eu queria fazer muito cedo, né? Ainda que não fosse a medicina, mas também muito cedo eu consegui ter esse discernimento de que aquilo dali é um caminho que tinha sido escolhido para mim. Não foi escolhido por mim, mas tinha sido escolhido para mim. E aí eu achei minha vocação e me achei no mundo. Então hoje eu amo o que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa. Por muitas vezes, essa especialidade cirúrgica não é fácil. É difícil. Hoje já mudou um pouco o perfil, mas na época que eu fui residente de especialidade cirúrgica, ainda existia muita diferença entre homem e mulher. Eu fui residente nas minhas 3 especialidades cirúrgicas, única mulher, no meio de um monte de homem, então às vezes eu tinha que me provar, tá? Então assim, a medicina ela não é fácil. As pessoas têm muita glamorização da medicina, acho que é lindo, que a gente fica rico, não. Você vai botar na ponta do lápis a hora trabalhada, muitas vezes você trabalha muito mais do que você ganha. Tá? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter assim, você quer ser médico, tem que primeiro ter certeza que você quer ser médico. Por que você quer ser médico? Porque, assim, é um sacerdócio. Você ser um bom médico, você tem que primeiro se provar, tá? Você tem que se provar pra você. Porque se você não acreditar na sua ideia, ninguém vai acreditar. Você não vai conseguir vender a ideia de que você é um bom médico, porque nem você acredita. Como é que a outra pessoa vai acreditar?
Então, acho que começa por aí. Quando você tem a ideia de ter a medicina na sua cabeça, eu quero fazer medicina. Por quê? Pra quê? Por quem? Você tem que se responder umas perguntas básicas. Você conseguiu responder a todas elas basicamente e elas foram positivas, então segue em frente. Porque vai ter muito alto e baixo. Olha, muitas vezes eu entrei no hospital com hora pra entrar, sem hora pra sair. Eu dormi no chão de centro cirúrgico. Eu dormi em leito de UTI para reservar leito para cirurgia do meu chefe, que eram geralmente cirurgias grandes. E aí ficava, no dia que a gente operava, a cirurgia cardíaca também operava, então era uma briga de foice por causa do leito de UTI. Muitas vezes abre mão dos teus momentos pessoais, com família, em prol do... Eu vi os meus colegas de colégio, meus amigos de colégio, todos se formarem, casarem, comprarem casa... E eu tava ralando. Eu começo o podcast, não sei se tu lembra da frase de apresentação. Eu faço a apresentação aqui, eu começo assim. Aqui a gente conversa com pessoas normais que decidiram dedicar sua vida em prol da vida dos outros. Isso é lindo e eu queria te parabenizar pela tua profissão, pela tua escolha, pela profissional que você é, que a gente te acompanha há um tempinho. Foi um grande prazer conversar contigo hoje. Realmente. Tem outras coisas que eu queria tocar. Capitão do Exército a gente não falou. Triatleta. É verdade. Começou no kite agora também. Verdade. Tem um bocado de coisa. E a gente não falou. Aí pra... Mas eu fiquei sabendo, passarinho me contou que vocês estão pensando em começar um projeto de podcast, que eu não vou falar mais sobre isso. Se acontecer. Verdade. Espero que quando esse podcast saia, vocês já estejam... Pode ser um episódio. Organizando Pode tudo ser sobre isso. Sobre o que faltou. Ju, um prazer imenso receber você aqui. Eu tenho que agradeço. certeza que foi muito útil para muitas pessoas que acompanharam a gente. Sinta-se em casa. Espero que a gente tenha muitos outros projetos juntos também. Maravilha. E é isso. Se você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha com alguém que esse tema seja interessante também. E é isso. Contem com a gente. Tamo junto e até a próxima.